Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso querido prefácio do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão para a gente conversar sobre o livro A Onda, de Todd Strasser. Livro, inclusive, que vai ser tema do nosso literário daqui 2 semanas. É isso aí, Carol, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E é isso mesmo, Tan. Hoje a gente vai conversar sobre esse livro, A Onda, que foi muito mais do que um livro. Acho que a galera que recebeu esse material em casa já pôde dar uma olhada. E a gente gravou, sim, o literário falando um pouquinho mais sobre a sinopse. E hoje a gente vai trazer algumas curiosidades sobre o autor, narração, enfim. Como você já sabe, o nosso prefácio ele não tem a intenção de fazer um review do livro ou de estragar a experiência de leitura, né? A gente não dá muitos spoilers, a gente só ambienta como se você tivesse realmente encontrado essa obra numa livraria. Olha que capa legal, deixa eu ver esse assunto, dá uma lida na orelha, na contracapa. A gente vai falar um pouquinho sobre o autor. A Carol falou, a gente já gravou o literário que vai ao ar, mas ele ainda não foi publicado, então daqui 2 semanas só que vai aparecer aí, o que é bom pra você, porque é um livro super curtinho, tem 160 páginas, então dá tempo tranquilamente de você comprar o seu livro, ler dentro dessas 2 semanas aí, que realmente, de verdade, pra quem gosta de ler, consegue ler em 2 ou 3 dias muito facilmente. E aproveitar a experiência do literário, e lá a gente vai falar praticamente tudo sobre o livro, só não vai contar o finalzinho mesmo. E é como o Tan falou, a gente sempre traz aqui informações relevantes, mas sem estragar sua experiência de leitura. Afinal de contas, nós não gostamos de dar spoilers. Eu gosto de receber, Você mas eu sei que não é todo spoiler, mundo que Carol? curte. Dependendo... me economiza tempo, não, Tan. mas a ideia de ler, de assistir, de consumir um conteúdo, principalmente de história, é você ficar empolgado. O que será que vai acontecer? E aí você estraga esse que será que vai acontecer. É que história é uma das minhas matérias favoritas. Eu sempre gostei muito na escola. Até hoje eu me interesso bastante. Então, assim, eu não me preocupo em saber o final. Afinal de contas, já aconteceu, já é história. Vontade de saber como chegou lá? Exatamente. E foi exatamente o que esse livro fez. Eu li o livro em 2 dias. Foi uma experiência super tranquila. E eu falei, ok, já que isso aqui é de verdade, aconteceu realmente, agora eu vou atrás pra saber como que isso aconteceu. E aí, essa que é a parte da hora que eu gosto de fazer, que são as pesquisas. A sua jornada é totalmente diferente da minha. A minha, sim, eu não me importo de saber o final, desde que seja na hora certa de saber o final. Entendo, realmente são os processos de... São jornadas, é interessante esse processo mesmo. Porque eu sei que você é toda, Exatamente. atrás do autor, da informação, com quem que ela é casada, por que ele pensou isso, o que estava acontecendo na vida pessoal dele. Pra mim, sempre pouco me importou tudo isso, sabe? Às vezes eu nem sei se um autor é um homem ou uma mulher, se é do passado ou do presente, não importa, assim. O que me pega mesmo é a história. Mas é perfil, né? É perfil. O interessante é que a gente tem pouca informação sobre esse autor. Esse autor... Ele publicou aí, escreveu mais de 140 romances, mas aqui no Brasil a gente só tem A Onda. Só traduziram um dele? Pois é, fica aí a dica para as editoras, Todd Strasser, que é um cara, assim, muito bem quisto lá fora. É americano ele, né? E eu gostei pra caramba. Americano, mora em Nova York, não sei se é nova-iorquino, mas tá ali no polo, né? A gente não mencionou, o livro, ele é da Galera Record. É um selo, esse Galera é um selo infanto-juvenil da editora Record, que é uma parceira recente aí do Clube Ictus. A gente tem enviado recentemente alguns livros deles. Ele originalmente foi publicado em inglês, né? Você tem o ano, Carol? 1981, já é antigo, ó. The Wave. E foi publicado aqui, traduzido para o português pela Record em 2020. Então, para nosso solo brazuca aqui, ele é meio recente, mas a história mesmo não, né? Ela foi escrita em 1981 e, pelo que você já falou, essa história é contada com base em fatos reais, né? Sim, e aí, como a gente já sabe, eu fui atrás para saber como é que aconteceu, porque no livro ele fala um pouquinho ali no prefácio do livro, ele apresenta um pouco o que foi a Onda, que foi baseado no incidente real que ocorreu numa aula de história do ensino médio lá em Palo Alto, na Califórnia, em 1969. Aí eu fui atrás, e olha que interessante. Na verdade, o experimento se chamou a Terceira Onda, porque o professor, que aqui no livro se chama Ben Ross, mas na verdade se chama Ross Jones,
ele estudou que a terceira onda, quando você tá ali no mar, tomando seu banhinho de mar, a terceira onda ela é sempre a mais forte. Isso aí, eu não sei, tá? É biologia, já não é minha praia. Mas por isso que ele trouxe a terceira onda, pra falar que era a onda mais forte. E ele fez um experimento que durou 5 dias. Existe um pouco de controvérsia na duração desse experimento. Algumas pessoas acreditam que durou um pouco mais de 2 semanas. Algumas pessoas acreditam que durou realmente só os 5 dias. Mas a verdade é que o experimento aconteceu durante 5 dias. O antes e o depois disso, a gente, né... A repercussão que teve, a gente não sabe. Esse experimento é um experimento humano com os alunos de uma escola, né? Mesmo que seja 2 aí semanas ou um pouquinho mais, pensando no ambiente escolar, para tudo que aconteceu na história do livro, eu acho muito rápido, né? Tudo se desenvolver em 1 semana. Nossa. Quanto tempo, sei lá, você estudou aí 1 semana de escola, não representa grande coisa na sua vida, né? Também na vida dos adolescentes tudo é muito intenso, né? E olha que interessante, na época em que esse experimento aconteceu, e data-se de 1967. E no livro, o nome do colégio é Gordon, mas o colégio que aconteceu era o colégio Cumberland High School. É um high school. High school, pra quem não sabe, é o ensino médio nosso aqui do Brasil, né? E qual que era o objetivo do professor com a terceira onda? Era eliminar a democracia. Ele queria mostrar como o nazismo, ele surgiu e cresceu dentro da Alemanha, e ele trouxe isso para os moldes escolares norte-americanos, mas era basicamente a mesma coisa. Ele queria transformar os alunos, não em nazistas, tá bom, pelo amor de Deus, mas em pessoas subjugadas. Na real, surgiu essa ideia, e eu tô me embasando só pela história do livro, tá? Acredito que ela esteja muito próxima da história real, mas enfim, a gente tá falando sobre o livro, né? Essa história surgiu porque o professor de história, com a sua turma, resolveu ensinar sobre nazismo porque fazia parte da grade curricular mesmo da matéria. E aí, pensa, né? Escola do ensino médio, com aquele conceito de aluno fazendo bagunça, de ninguém dar atenção pro professor, mais preocupado com o namoro, com o futebol, com as coisas do meio escolar ali do ensino médio. E aí o que acontece é que, por um milagre da natureza, os alunos meio que prestam atenção, porque o professor traz para a classe um vídeo mostrando Hitler, mostrando todas as atrocidades que o nazismo trouxe. E aí alguns alunos da classe, é verdade que alguns não dão muita bola, mas alguns alunos da classe ficam assim... Imagina, quando você teve a primeira realidade mostrada sobre o nazismo na sua vida, o quanto isso te impactou. Impactou alguns alunos e eles ficaram pensando, mas não é possível que eles deixaram isso acontecer. Como que os alemães não reclamaram, sabe? Como que ninguém fez nada? E outros mais desinteressados, não, professor, isso aí não importa pra gente porque todo mundo já conhece do nazismo. Isso aí nunca vai acontecer de novo. E aí é isso, né? Aí o professor teve uma ideia de fazer um experimento com a turma que era introduzir os princípios que regeram o início do nazismo, aquela questão do líder, a questão de ter palavras de ordem, esse tipo de informação, mostrando que, olha, tudo isso pode ser só interpretado como disciplina, e disciplina é bom. E aí os alunos embarcam sem perceber que, na verdade, eles estavam se tornando dia a dia, em um tempo muito curto, como a gente falou, em mini-nazistas. Exatamente. E é interessante que foram coisas simples, como o Tan falou. Então, por exemplo, no primeiro dia, o professor ele só incentivou os alunos a sentarem numa postura correta, a, quando forem falar, se levantarem, usarem poucas palavras para tentar chegar no seu objetivo. E sabe, eu lembro que eu tinha um professor de história no meu ensino médio que ele falava que às vezes ser sucinto é muito melhor. Então, a gente tem essa mania às vezes de ficar enchendo linguiça, né? Quando a gente não tem muito o que falar, mas você quer fazer bonito. Eu fazia muito isso em prova. Nossa, eu era a rainha. Mas o professor falava, seja sucinto. É sim, não e por quê? Entendeu? E foi exatamente isso que o Sr. Jones, ele introduziu ali. Ele fazia com que os alunos se levantassem para perguntar ou responder perguntas e tinham que fazer isso com 3 ou menos palavras. E sempre precedendo a fala de Sr. Jones, que era o nome do professor. E aí isso foi o primeiro dia e foi super positivo, né? Ele começou ali com 30 estudantes.
No segundo dia, a gente leu... Na verdade, isso eu achei interessante que no livro a gente não tem ali os dias demarcados bonitinho. Mas se você prestar atenção, bate bastante com que... Depois, essa minha pesquisa. Então, no segundo dia, o professor, ele ensina a saudação. Que, gente, era uma saudação que lembrava muito a saudação nazista, né? Inclusive, até os dias de hoje, se você olha, você já identifica. Opa, isso daí não tá muito não é bom, legal, né? E o incrível é que todos os alunos que participavam da aula fizeram. No terceiro dia, eles já começaram a angariar mais alunos. Então, de 30 já pulou para 40... De 30 alunos, já pulou para 43. E no final daquele dia, tinha mais de 200 participantes. Uau. Então, gente, olha, eu vou dizer que 200 é um número muito emblemático para mim. Porque é difícil chegar nesse número. Nós do Clube Ictus, a gente sabe disso. Sim, exatamente. E aí o professor, ele ficou muito intrigado, porque os alunos começaram a dedurar aqueles alunos que não queriam fazer parte da terceira onda. E aí começa a ter um tipo de pressão e repressão àqueles que não estão lá. Ao longo do livro a gente vê que começa a ter até, em alguns contextos, um pouco de violência física. Óbvio que tem um ou outro aluno, principalmente nessa primeira turma aí, que não gosta muito da ideia. É interessante porque vários deles, eles não sabem muito bem porque não gosta, mas tá muito estranho isso aí. Não tem ninguém na história, pelo menos do livro, que fala, isso é a cópia do nazismo. Mas exatamente. Não, isso aí tá errado, a gente não tá conseguindo pensar por si próprios. Conta pros pais, e aí tem alguns pais que falam, não, isso aí é tranquilo, deixa eles. Aí outros falam, não, isso aí não tá cheirando bem, fica meio longe disso. E aí uma das protagonistas, ela é a diretora lá do jornal da escola, presidente, sei lá. Ela é tipo a editora, né? Mas a responsável principal é a editora-chefe do jornal da escola. E aí rola, vou falar isso no jornal, não vou, mandam uma carta anônima contando algumas atrocidades que fizeram em nome dessa tal da onda. E aí tem o aluno que ele era depreciado pela turma, escanteado aí, e aí de repente ele se torna popular, ou pelo menos incluído junto com a turma. Enfim, tem toda essa questão escolar dentro do contexto, o que é muito bom, porque assim, o assunto em si é muito pesado. Só que o livro, tanto pelo ambiente onde a história acontece, quanto pela linguagem, ele é muito leve. Ele é leve, ele é rápido. Então, assim, ele parece realmente uma história da época da Vagalume, da coleção Vagalume, ou do Pedro Bandeira. Os caras. Isso. Não é um livro que adulto vai achar chato de jeito nenhum, eu achei ele muito legal. Sim. E achei que essa compensação de um assunto pesado, tratado de uma maneira leve, porém séria, ficou muito boa. Muito boa certeza. Mesmo. Gostei pra caramba. O legal é que durante a leitura a gente percebe que o professor, que aqui no caso é o Ben, ele tem um sonho, né, não de ser famoso, mas que esse experimento, ele proporcione com aí... ele também, né? Com certeza, com orgulho dele, né, com essa questão de ser famoso ou não, mas ele imagina que talvez... nossa, já pensou se isso sai no Times? Que eu descobri uma nova forma de educar as crianças e não sei o quê, papapá. E olha que interessante, na vida real, aconteceu mais ou menos isso, entendeu? Porque os eventos desse experimento, eles foram adaptados para televisão em 1981, com o título The Wave, a onda. Em 2008, saiu o filme alemão, que a gente tem aí disponível em alguns streamings. Em 2010, o E é bom esse filme, viu, Carol? Eu tenho que assistir. Eu fiquei pra assistir e não consegui. E eu achei que ele é bom porque soma o fato dele ser alemão. Então é um professor alemão, é na Alemanha, é a geração seguinte de alemães falando, não, isso já aconteceu aqui, nunca vai acontecer de novo. O povo já viveu isso, não vai deixar acontecer outra vez. Então eu acho que até ganhou um peso mais legal do que fazer o experimento dentro dos Estados Unidos. Olha que coisa legal. E em 2010 saiu um musical, Thiago, assinado pelo próprio professor. Que legal. Isso é muito cultural norte-americano, né? Eles têm muito essa questão aí de transformar em teatro. É cultural deles, eu acho muito bacana. E ainda em 2010 saiu um documentário chamado Lesson Plan, recontando a história da terceira onda através de entrevista com os alunos e os professores originais. E o interessante
é que esse documentário ele foi produzido por um rapaz chamado Philip Neal, que foi um dos alunos que participou quando era adolescente do experimento. Então, assim, foi um negócio impactante. A gente não quer estragar a leitura, porque realmente não é totalmente positivo, né? Por isso que ganhou tantas proporções. Mas é bem bacana. É bem bacana. É o tipo de livro que é muito bom se você tem um adolescente dentro de casa, se você é professor de história. Eu sei que esse é o tipo de matéria que a gente não vê na escola. Mas ali fazer uma aula extra, fazer ali uma... Sei lá, né? Você quer fazer uma coisa diferente. Essa é uma boa ideia, esse é um bom livro. E tá muito completinho, porque tem aí outras mídias, como filmes, séries, documentários. Então acho que vale muito a pena. A experiência dá pra se aprofundar quanto você quiser, né? E a gente tem a oportunidade de oferecer para vocês 2 formas, né, de adquirir esse livro. De verdade, eu recomendo que vocês que não têm, não receberam, ele foi no plano Peixe Grande de março já. Então, quem é assinante do plano já recebeu e fica aí a dica para você não perder as próximas, né? Assina lá, ictus.com.br. Procura pelo plano Peixe Grande, que a gente sempre manda livros bem legais. E esse foi um dos que a gente já mandou. Se você assinar agora, você não vai receber mais, né? Mas nos próximos não perde também. E se você não tem esse livro, perdeu porque não era assinante ainda, você tem a opção de comprar pelo link da Amazon, que a gente deixa aqui no nosso podcast mesmo, no programa. Por lá a gente acaba até recebendo uma comissão e você não paga mais por isso. Mas se o preço da Amazon tiver mais caro do que conseguir ele no site da editora com 35% de desconto, você pode usar um cupom que a gente conseguiu na parceria com eles. Então faz a sua pesquisa aí, se na Amazon tiver mais barato ou mais caro. Desde que você faça essa compra até o final de abril, porque é o prazo de expirar esse cupom de desconto, você vai ter 35% comprando no site da editora Record. Procura então lá por A Onda de Todd Strasser e usa o cupom de desconto Ictus Podcast, tudo junto. Você vai ter 35% de desconto, vai receber seu livro, vai conseguir ler e espero que consiga ler a tempo de ouvir o literário que sai daqui 2 semanas, onde a gente vai falar muito mais, né? Eu acho que se a gente começar a falar mais sobre o livro agora, vai acabar ultrapassando um pouco as barreiras impostas pelo formato do prefácio, né? Exatamente. Apesar que dá muita vontade, porque realmente é aquele tipo de livro que você lê e você fala, poxa, quero conversar, né, com alguém sobre isso, mas exatamente é isso que a gente quer, que você se sinta motivado a ler. E como a gente falou, é o tipo de livro que você lê numa sentada. Eu tenho um filho pequeno em casa e consegui ler ele em 2 dias tranquilamente, dias da semana depois do horário do expediente. Sentei e li aí e foi bem legal. Fica a dica, então, Clube Ictus, conheça lá os nossos planos. Não perca a oportunidade de adquirir esse livro para você também. E, obviamente, fecha a experiência. A Carol já falou, tem musical, tem série, tem filme e tem podcast também daqui 2 semanas. Isso aí. Beleza. Com isso a gente encerra o prefácio dessa semana. A gente volta semana que vem com o No Barquinho, também um outro programa aí da grade do Ictus Podcast, que, se você não conhece, um bate-papo bem gostoso entre amigos. Assine lá o nosso feed, procura lá por Ictus Podcast no seu agregador favorito. Ou ouve pelo site mesmo, né? Lá em ictus.com.br tem todos os programas que a gente tem por aí, tem player bonitinho e tal. Escolhe o lugar mais fácil, mais agradável para você e seja feliz. É isso aí, acho que eu não tenho mais nada o que dizer, só agradecer. Então a gente se ouve no próximo episódio. Até mais, pessoal.